Falando em criança, gente, todo cuidado é pouco. A gente abre o BG contando uma história e são casos recorrentes que vêm acontecendo. Inclusive, corporações, né, se especializando cada vez mais, ou seja, já fazem isso, mas treinando ainda mais, né, policiais, Corpo de Bombeiros, porque são acidentes sérios. E o Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso socorreu, gente, um bebê de apenas 3 meses, né, bebezinho, gente, 3 meses, 90 dias de vida. Ele havia se engasgado durante a amamentação. É um caso que vem acontecendo muito isso aqui no nosso estado, no Brasil, né? Do bebê engasgar na amamentação. A gente já teve, inclusive, situações absurdas, né, de perdermos crianças por causa desse acidente, mas é um tipo de acidente que é possível resolver, né, com manobras, fazendo de maneira adequada, e o Corpo de Bombeiros foi acionado mais uma vez, né? Corpo de Bombeiros que salva vidas, né, gente, em todas as circunstâncias de perigo, e eles foram lá. Esse caso foi em Alta Floresta e foi agora, né, do final de semana para cá, mãe desesperada. A gente já tem imagens na tela aí do que aconteceu, a ação ali de uma guerreira do Corpo de Bombeiros. E claro, a gente vai entender essa história toda. E presta atenção, se você tem criança pequena em casa, se você é pai ou mãe de um bebezinho, né, fica atento, porque todo cuidado é pouco. E a criança, ela tem várias fases, inclusive o bebê, né? E a amamentação é o ato de amor, é aquele ato ali incrível, né, da manutenção da vida por parte da mãe. Mas tem que tomar muito cuidado, principalmente as mamães de primeira viagem, né, gente? Tem até curso para ensinar as mamães aí a como amamentar os seus bebês e não ficar aí no risco, né, da amamentação, ou seja, o risco aí do bebê engasgar durante a amamentação. Quem vai contar essa história para nós é o Guilherme Paes, lá da região norte, que traz todos os detalhes para nós. Na tela do BG. Uma motocicleta chega até próximo. Deu tilt na nossa máquina aí, ó, né? A gente está recalibrando aí o nosso VT para te mostrar essa história, mas como eu estava dizendo, né, a gente tem vários casos relacionados com isso, né? Eu já acompanhei, inclusive, em reportagens também, situações como essa. Beleza, Verônica? Vamos lá? O Guilherme Paes, né? A reportagem do Guilherme Paes contando essa história de Alta Floresta para nós. Vamos lá. Uma motocicleta chega até próximo do portão e nela está um casal. A mulher na garupa desce em desespero e com uma criança no colo. Um bebê com apenas 50 dias de vida. Rapidamente, um militar do Corpo de Bombeiros aparece na imagem, em direção do portão. Ele recebe os pais e já percebe no primeiro momento que a criança está engasgada. Um momento de tensão e muita aflição por parte do pai e da mãe, que não sabiam o que fazer. Mas a ação rápida e com o uso de habilidades do militar, mais uma vida foi salva por este herói de farda. Soldado Fagundes é o militar que atendeu esta ocorrência. Ele não está na cidade, mas por áudio conversou com a nossa equipe, explicando e relatando como foi toda esta ação em prol de uma vida. Pelas câmeras de monitoramento, avistei a motocicleta chegando, né, no portão do quartel. Em seguida fui verificar, né? Aí a mãe, em desespero, já relatou que o neném estava engasgado, né? Que não estava respirando. Aí eu cheguei no portão, já vi que a criança, peguei a criança, olhei, verifiquei e comecei a fazer a manobra de tapotagem, né? Foi realizado 2 vezes, foi verificado, a criança não tinha desengasgado ainda. Na terceira, a criança desengasgou, né? Saiu uma secreção. Aí eu deixei ela lateralizado, né? E acionei a guarnição, que era o sargento Gellery, o soldado Jário e o soldado Moreira, né? Para poder estar encaminhando a criança juntamente com a mãe, né? Até a PAN, a unidade de pronto atendimento, né? A gente foi monitorando a criança até lá e foi deixado aos cuidados médicos. A manobra que o militar usou é a tabotagem, um método de percussão que consiste na aplicação rítmica das 2 mãos em forma de concha no tórax de quem tem fibrose cística.
A técnica ajuda no deslocamento das secreções aderidas na parede brônquica e deve ser aplicada entre 3 e 10 minutos. A imagem deste salvamento repercutiu em toda a rede social e fez com que o militar fosse considerado e reconhecido por todos como um verdadeiro herói da vida. Gente, que incrível, né? E essa manobra, né, que é a tapotagem que eles falam, não é bater nas costas, né? Tem toda uma tática que é usada aqui, essa parte da mão, né, para fazer um leve impacto ali nas costas do bebê para ajudar justamente a expelir, né, o que está bloqueando, né, as vias aéreas da criança. É toda uma tática para fazer isso e é preciso também concentração, né, porque está naquele desespero. A gente viu ali na cena, né, o pai e a mãe, né, naquele desespero todo, sem saber o que fazer com a criança, né, um bebezinho aí de poucos dias de vida, naturalmente, aí ainda naquela fase muito inicial, né, a criança está aprendendo ainda a mamar, a pegar o peito. Portanto, todo cuidado é pouco, né, em relação a isso, até a posição em que a mãe, né, amamenta o bebê. Mas são riscos, são acidentes que podem acontecer. Soldado Fagundes do Corpo de Bombeiros de Alta Floresta, né? Nossos parabéns aí pelo seu trabalho e por essa ação, né? Se ele não tivesse essa habilidade e, claro, né, essa concentração, treinamento todo, a gente imagina que o pior podia acontecer, mas o bebê está aí são e salvo e já, né, sobre os cuidados e o carinho aí da família. Parabéns, soldado, né? Agiu rápido, percebeu o desespero da mãe, do pai, da família e conseguiu reverter essa história aí, porque quando a família chegou lá, você imagina, era o último recurso, né? Eles foram lá justamente, já suspeitava que o bebê estava engasgado e, claro, né, o Corpo de Bombeiros naturalmente pronto para salvar essa vida. Que história incrível, né? A gente abriu o nosso BG hoje te contando isso e te fazendo esse alerta também, né? Como eu disse aí, né, se você é pai ou mãe de um bebezinho, muito cuidado, né? E aprenda essas manobras, porque se acontecer, você tem que ter aí todo o cuidado e naturalmente, né, a concentração ali e até a calma mesmo para poder salvar a vida do seu filho. E lógico, né, procurar o socorro, procurar o Corpo de Bombeiros, procurar alguma equipe de saúde imediatamente para não ficar aí numa zona de risco em relação a esse tipo de engasgo, né, que pode ser fatal para um bebê, um recém-nascido. Tá certo?